Ó, deixa eu colocar para gravar aqui, então. A partir de agora tá gravando, não xingue ninguém, nem fala mal de ninguém. Senão vai aparecer aqui. O seu Cláudio, aí o Fernando, até para Jaine, em termos de conhecimento, vocês viram lá um áudio que eu passei do baú, que ele falou aí das varas federais, tudo mais e tal. Lembra lá? Chegaram a escutar? Não. Você passou isso? Passei. Áudio eu não vi, não. Eu vi o negócio que você mandou lá para ler e um negócio do LinkedIn lá. Não. Vamos lá. A semana passada, eu passei um áudio do advogado Baú, que é colega meu. Eu tinha feito... Eu ouvi. O seu Claudio ainda comentou. Eu fiz uma pergunta para ele lá, né? Aí ele explicou para a gente. Ou seja, em resumo, Barretos tem sim vara federal e os processos estão sendo dado entrada tudo lá, tudo em Barretos. Paciência, né? Fazer o quê? Paciência. Vai ter que ser lá. O pessoal... Corinthians vai ganhar. Vai. Então, ontem a gente teve reunião pedagógica, né? Essa mesma reunião pedagógica vai acontecer na segunda-feira que vem, dia 6. Então, do mesmo jeito que a gente não teve aula ontem, não vai ter na segunda, né? Porque ontem ficamos em reunião das 2 às 5h30, né? Então, beleza. Castigo para nós. Mas foi legal. Bastante aprendizagem, né? A ideia seria com que vocês analisassem aquilo que eu mandei ontem. Por quê? Em cima daquilo que eu mandei ontem, tem a abordagem, né? Por exemplo, lá, da questão do agente físico ruído, né? Naquilo que diz respeito, por exemplo, à questão da efetividade do EPI quando se menciona no PPP. Né? Então, por que eu fiz questão de mandar lá? Porque legislação previdenciária a gente está vendo nessa UC, né? O PPP em si, nós só vamos ver na UC 6, porque assim, ó, preencher formulário, até que daria para preencher remotamente, mas vamos, né, de repente aí, lá na frente, a gente consegue, assim que as aulas retornarem, ver de forma mais presencial esses documentos, né? Mas nós vamos estar vendo todos os outros programas na UC6, né? Mas assim, por exemplo, é uma forma de vocês praticarem a leitura, irem se familiarizando com essas questões de legislações trabalhista e previdenciária. Para quem leu lá as 26 páginas, tem todo lá uma sequência dos votos que foram dados, tem algumas coisas bem interessantes no sentido lá, né, de serem abordados. Na verdade, teve lá algumas situações onde foi abordada a questão das alíquotas complementares, mesmo para casos de ruído que se ultrapassa o limite de tolerância. Né? Então, assim, são coisas que até então, para nós, é algo meio que dúbio, né? A gente não consegue entender. Mas é o que existe e é o que tem para hoje. Né? Então, eu até fiz um comentário no LinkedIn, né? Até coloquei, algumas pessoas comentaram, tudo mais e tal. Né? Mas, por exemplo, assim, ó, tudo bem que nós vamos continuar falando de vibração, mas tudo faz parte. Né? Eu vou até pegar um caso de um processo que eu recebi uma notificação aqui, até porque faz, né, é aquele negócio, faz parte do nosso contexto aqui, então eu acho que é interessante, né? Mas, por exemplo, aí eu escrevi no LinkedIn lá a questão do ruído, né? Porque assim, ó, o que a gente sabe do ruído? A gente sabe assim, né? Se a gente fez uma avaliação, se no meu BPRA, enfim, ou se nos meus documentos internos, se eu tenho um ruído que passa do limite, tem alguém para ser admitido aqui? Vamos lá, ó, então assim, se tem algum ruído que passa do limite, né, então eu tenho que, por alguma forma, de alguma forma, por algum meio, né, garantir com que esse limite ele seja atenuado para que eu não tenha que pagar a insalubridade. Na verdade, o não pagar a insalubridade é uma consequência, né? Eu não tenho que oferecer uma condição insalubre, né, para o funcionário. Essa que é a nossa máxima, no qual a gente tem que, né, atuar nesse sentido, né? Mas, por exemplo, assim, ó, se a gente não tem os EPCs da vida, né? E que na nossa avaliação nós vimos lá 88, 90, 90 e pouco que seja, né? A gente acaba optando, né? Então aí vocês viram, nós vamos ver um pouquinho mais, né? Mas vocês viram que a gente precisaria ter alguns cuidados no sentido de ir fundamentando o fato de nós optarmos pelo EPI, né? Pela insuficiência técnica, pela interinidade, né? Tudo aquilo que a NR9 traz para nós, né? Mas, por exemplo, a gente sabe, né, que, por exemplo, se eu tenho o meu PCA, se eu tenho todo um programa de troca de protetores, se eu tenho toda uma parte
que evidencia que a pessoa ela é treinada, capacitada, de tempo em tempo eu troco, eu fiscalizo, né? Então eu higienizo, enfim, tudo aquilo que fala lá na R6, no item 661. Eu faço tudo aquilo. O que acontece? Eu descaracterizo o adicional. Vocês sabem disso, já falamos. Não vou ficar perdendo muito tempo disso. Vocês sabem disso. Que seja pelo método simples, em atenuar o protetor, ver quanto ele atenua, ou que seja pelo método longo. Você tem lá, por exemplo, o aparelho que mede frequências, você pode lá pelo método longo verificar qual é a efetiva atenuação do teu protetor. Beleza, mas de qualquer forma você vai atenuar e vai ficar abaixo do limite. O que isso quer dizer? Que a gente não vai oferecer uma condição insalubre para a pessoa. Ok? Inclusive no laudo de insalubridade é dessa forma, por A mais B, que a gente vai descaracterizar, não é? A insalubridade. Só que o que acontece? Tem um entendimento do Supremo, esse entendimento é de 2015. Esse entendimento do Supremo, ele reconhece que é o seguinte, independente de ser utilizado o EPI ou não, o ruído passou de 85, é devido à especial. E aí, nesse caso, o que está no voto lá? Não sei se vocês leram, não sei se vocês lembram disso. Né? Mesmo ultrapassando o limite, deveria ser pagas as alíquotas complementares. Até escrevi no LinkedIn lá, eu falei, que empresa que paga. Né? Eu escrevi no LinkedIn porque o LinkedIn tem o mundo todo. Né? Até então ninguém falou, minha empresa paga. Para! Que empresa que paga? Se você descaracteriza o ruído por não ser insalubre, né? Quem que está seguindo? Mas, eu tive vendo, porque acontece o seguinte, você pode sair da insalubridade, mas você continua mantendo funcionário na especial. Porque o barulho não atinge só a audição. Tá? Eu estou buscando dados médicos para poder... Porque ele atinge o seu organismo como um todo. Sim. E, na verdade, lembra que eu te perguntei outro dia do músico que toca o bumbo, que toca surdo? O organismo dele treme e é som. Eu achei que isso fosse da vibração. Uma matéria ligada à vibração. Uhum. Mas não, essa vibração é do som. Sim. Por isso é mantido a especial para ambientes acima da média de decibéis. Sim. Mas eu vou buscar mais informações. Só que, por exemplo, né, seu Cláudio, aquilo que a gente estava conversando, é um entendimento do judiciário, né, que até então eu não vejo, pelo menos eu não consigo ver, né, reflexo no legislativo que obrigue as empresas a arrecadarem as alíquotas complementares. Tanto é que ninguém paga por conta disso. Ninguém. Quantos ambientes tem? Na verdade, esse voto que a gente leu aí, que você mandou, aqueles... vamos dizer, aqueles recortes que tem lá de vários desembargadores, juízes, essa coisa toda, é de coisa já julgada, tá? É apenas para fundamentar o voto dele. Este voto dele vai obrigar o INSS a tomar as providências contra a empresa, mas vai garantir ao trabalhador a especial. Sim. Entendeu? Quer dizer, o INSS pode ter comido barriga nessa história aí. Sim. Que é muito comum, tá? E sabe quando isso vai funcionar? Eu acho que isso só vai funcionar na hora que a Receita entrar em ação. Mas é a Receita. Hoje não tem mais o INSS. Então. Hoje é a grande... como é que chama agora? Não sei, não lembro mais. Cada um põe um apelido. É o Receitão agora, porque o INPS está junto na Receita Federal. Quem fiscaliza hoje é, inclusive, auditor da Receita Federal. Sim. Então, Sim. Vamos ver. Vamos. Mas eu acho que aquilo ali é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Olha o que aconteceu comigo essa semana. Inclusive, eu acabei de receber agora, há 10 segundos atrás, a hora que o senhor estava falando, eu recebi um e-mail aqui.
Eu vou até abrir o e-mail, só que, lógico, na aula agora eu não vou ler o e-mail nem nada, mas eu mostro para vocês, tá? Deixa eu explicar o que aconteceu, né? Teve uma perícia que eu fiz numa usina aqui da região. Essa perícia acho que eu fiz em dezembro, em janeiro, não lembro agora. Já faz um tempinho aí, né? E o procurador do INSS, o procurador federal, né, que defende lá o INSS, na contestação, ele fez 2 ponderações, tá? Ele fez uma ponderação dizendo que no meu laudo eu não deixei claro que tipo de ruído era, se era contínuo, intermitente ou de impacto e tal, né? Mas isso foi interpretação dele. Na resposta, eu vou mencionar... Isso é para encher linguiça. Eu vou mencionar tudo direitinho, que tá claro lá no laudo, mas beleza, né? Uma outra coisa que ele colocou é que, sabe aquele negócio que a hora que você lê, te dá vontade de responder né? Aí eu falei, não, peraí, não. Eu não posso ser assim. Eu tenho que procurar meios técnicos que me baseiem, que me dê sustentação na resposta. E tanto é que nas minhas citações, né, eu faço essas referências. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu entendo, né? E é por conta disso que eu passei um e-mail para... Vocês conhecem o Antônio Carlos Vendrame? Tá. Parente daquela menina que fez daquela advogada que fez a live? Uma palestra, a live. Isso. Eu passei um e-mail para ele tentar me ajudar nessa resposta. Ele acabou de me passar um e-mail agora, né? Eu falei para ele, Vendrame, dá uma olhadinha, isso aqui foi uma contestação do procurador, tal, né? Eu até brinquei no e-mail lá com ele, falei, eu acho que isso aqui é para confundir o juiz, mas de qualquer forma, você tem aí algum livro, algum artigo científico, você tem alguma tese, alguma coisa que possa me ajudar na resposta, né? Mas enfim, qual que foi a contestação aí que eu acabei não falando ainda, né? O que o procurador ele disse? Ele disse que eu não medi as frequências do ruído. Primeiro que aconteceu é o seguinte, nesse caso da usina, eu não medi o ruído. Eu me baseei no PPRA da própria usina, né? É aquilo que, imagina, é um documento feito pela própria empresa, né? E aí eu me baseei no PPRA da usina para desenvolver o meu laudo, né? E aí ele disse que não foi feita a avaliação de frequência do ruído. Por conta disso, não dá para precisar com exatidão a intensidade desse ruído no ambiente de trabalho, né? A hora que eu li isso, e lógico, né, nesse momento que eu acabei de falar para vocês, qual que é a análise que a gente tira? De acordo com um conhecimento prévio que nós já temos, né? São coisas totalmente distintas uma da outra, né? Então, eu vou pegar esse e-mail aqui que o Antônio Carlos me mandou, que o Vendrame me passou. O Vendrame, ele presta serviço no Brasil inteiro, ele é super renomado. Só para vocês terem uma ideia, ele é assistente técnico do Pão de Açúcar, sabe? Essas grandes... Nossa, o cara é fodão nessa área nossa aí. Nossa, ele é um profissional muito renomado na nossa área. Ele é advogado, ele é engenheiro de segurança, o cara, né, conhece muito, né? Porque, assim, vamos ver aqui a resposta dele. Tem algumas citações, tem alguns anexos, eu mando para vocês verem. Mas o que a gente sabe disso? Se alguém questiona isso para vocês, o que vocês iriam pensar? Eu pensei desse jeito, né? São duas coisas distintas. Uma coisa é a intensidade do ruído. A intensidade, que é, né, em níveis de pressão sonora, essa intensidade ela é avaliada em decibéis. Sim. Tanto é que é essa avaliação, é esse contexto da intensidade do ruído que a gente tem tanto os parâmetros da NHO 01 quanto os limites dados pelo anexo 1 da NR15. Tudo bem? A meu grosso modo de analisar, é assim, esses ruídos que nós deveríamos medir as frequências e de descobrir, né, que se eles se dão mais de frequências agudas, né, qualquer outra, aguda ou... Até esqueci. Eu não sei. Aguda ou grave ou aguda. Né? Sons graves e sons agudos. Né? A única questão é para que a gente verificasse a efetividade
da nossa proteção pelo método longo. Eu não vejo outra situação. Tanto é que eu vou ser sincero com vocês, eu já cansei de ver documento. Cansei. Eu nunca vi na prática uma avaliação de frequência. Eu nunca vi. Tem, deve ser igual a cabeça do bacalhau, tem sim, né? Mas eu nunca vi a cabeça do bacalhau. Vamos pegar aqui o e-mail dele aqui, ó. Ó, bom, deixa eu apresentar aqui New Share para vocês. Aí vocês estão vendo o e-mail dele. É exclusividade, como diz lá. É exclusivo. É? Ó, olha aqui, olha que legal. Ó. Prezado Everton, boa tarde. Anexo o arquivo contendo o esboço com algumas sugestões. Eu já li uma palavrinha dele ali na frente que eu já dei risada sozinho. Achei pedante a forma como esse procurador se colocou na impugnação. Olha só, cara. Né? Mas é mesmo. Chutei a canela dele e coloquei no devido lugar. Cara, nossa. Eu gosto mas é o tipo da contestação que o nego faz para ganhar tempo, eu não sei para quê. Entendeu? Empurrar com a barriga. Depois eu vou até fazer um elogio. É verdade. Eu vou até fazer um elogio para ele lá no LinkedIn, na rede social, vou até agradecer ele. Lógico, não vou mencionar procurador, nem processo, nem nada, mas... Sim, claro, né? Claro. Assim como eu, na minha modesta opinião, né, dei risada, até fiquei bravo, assim, no sentido de ter achado que foi ridículo. Aí, tá vendo? Olha o jeito que ele respondeu isso aqui. Impugnação Everton. Deixa eu abrir esse anexo aqui. Vamos ver o que ele coloca. Aí eu mostro para vocês e mando para você. Depois eu mando para vocês também. Ai, pai. De amargar. Ah, tá. Ele faz... Ah, então... Ah, vocês não estão vendo ainda não, né? Não. Não, eu tô quase falando aqui, vocês não estão vendo a bagaça? Não. Aqui, ó. Esse arquivo aqui. Pelo que eu entendi aqui agora, essas partes recortadas, ele recortou do documento que eu mandei, que é a contestação, e aí a cada parte recortada ele fez um comentário, ó. Lógico, agora a gente não vai avaliar para a gente não ficar perdendo tempo. Legal. Olha lá, mas eu vou mandar para você. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou uma imagem, com certeza ele fez algumas explicações e tal. Sim. E eu vou responder. Legal, atencioso ele, hein? Claro, por isso que eu falei, eu vou agradecer ele nas redes sociais. Vou agradecer. Pai, isso, acabei descompartilhando aqui. Eu achei interessante, né? Então, assim, quando esse pessoal que é super renomado dá uma atenção para nós, a gente se sente lisonjeado, claro. Né? E vou até agradecer depois ele lá, tá? Mas assim, pessoal, então a ideia de hoje seria continuar naquela questão da análise da vibração. Falar um pouquinho da vibração. Eu mandei o arquivo para vocês, tá? E o que acontece? Além disso, né, tem 2 casos lá que a gente já poderia ver hoje aqui, né? Então, é uma situação de avaliação de tratorista e, se eu não me engano, é uma outra avaliação do evaporador. Né, lá, então a gente tem aí os contextos. Na verdade, são os 2 casos, né? Desculpa, na verdade, os 2 casos são para a modalidade da vibração lá, que é a VCI, né? Jaine, o que é VCI mesmo, Jaine? Lembra? Jaine, tá aí, Jaine? Você precisa perguntar para mim, senão ela não sabe. Não, é verdade. Pergunta para o Fernando, que ele é craque nisso. Ô, Fernando. Você tá aí, Fernando? Ixi, acho que ele dormiu. Dormiu. Então, vamos lá. O que acontece? Ou ele tá... Deixa eu ver aqui. Fernandinho. Não tá ouvindo? Dormiu com o olho aberto. Não, mas congelou a imagem, não tá mexendo? Agora ele saiu. Ó, vamos lá então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Cadê? Cadê? Isso. Cadê New Share? Isso. Cadê aqui New Share? É isso aqui.
Voltamos então. Deixa eu colocar vocês no ladinho aqui para não atrapalhar. Isso. Então, o que nós falamos de vibração? Né? Nós falamos assim que vibração, para nós, para fins ocupacionais... Ó, o Fernando tá entrando. Everton, Oi, tá ouvindo? fala para mim. VCI, vibrações e... Eu que te pergunto, mulher. O que é VCI? Ó, vamos lá. Eu vou te ajudar. Se a gente tem VMB, significa vibração de mãos e braços, a outra vibração é a outro tipo que existe. VCI, o que é VCI? Vibração... Corpo e... Vai. Isso. Mais um pouquinho. Corpo e inteligência. O I eu não lembro, não. Corpo inteiro, corpo inteiro. Corpo inteiro. Porque o que nós mostramos aqui, ó? Vamos lá, deixa eu adiantar aqui, ó. Né? Nós mostramos essa foto de uma plataforma, né, que pelo funcionamento de conjuntos de motobombas e tudo mais, até pela estrutura de todas as tubulações, vapor, trocador de calor, aparelhos conectados, né? A gente não tem a absorção de vibração em concretos, em estruturas de alvenaria, igual a metálica. A metálica, ela propaga, né? A estrutura metálica, ela propaga a vibração. Se a gente pegar, por exemplo, prédios, né, que são aí em alvenaria, em concreto armado, tudo mais, a própria concepção desses elementos construtivos, eles são absorventes dessas vibrações. A estrutura metálica não. Por isso que eu falo que nessa estrutura tem pouco. Eu até concordo, já trabalhei nessas plataformas aqui nas fábricas de açúcar, não tem muito, né? Mas é um tipo de vibração. E aqui é vibração de corpo inteiro, porque a pessoa inteira ela fica exposta à vibração, ela fica em pé. Né? Nós falamos desse cara aqui, ó, como que chama ele mesmo? Compactador? Ou tem outro nome? Até esqueci o nome disso. Acho que tem outro nome, não tem? Eu acho que é o compactador. Não sei, para mim é o Bom, esse negócio, é o compactador. Compactador. Tem hora que não sai. Agora ele tá aí, seu Cláudio. Nós da risada ele tá aí, ó. Agora ele acordou. Deixa ele aí. Nós tava te chamando, Fernandinho. Você sumiu aí. Caiu aqui, caiu. Então vai, vamos. Sumiu, caiu. Tá. Jaine, me ajuda aí. Olha para essa foto. Você tem um trator e uma lixadeira. Fala para mim. Qual dessas atividades que expõe o funcionário, né? A qual tipo de vibração? Você tá aí, Jaine? Tô. O trator de corpo inteiro. Isso. E a maquita, não é isso daí? Como uma lixadeira, isso. Uma lixadeira. Mão e braço? Isso, mãos e braços. É isso aí. Né? Aí, o que acontece, por exemplo, aqui, ó? Se a gente pegar o anexo 8 da NR15, né? Então, vibração de mãos e braços. Olha lá, ó. Né? Se ultrapassar, por exemplo, o limite de 5 metros por segundo ao quadrado, é insalubre. Tá? E o que eu tenho que entender nesse momento agora? Vamos lá. Surgem algumas unidades novas para nós. Né? Eu vou medir mãos e braços. No software do aparelho, na configuração e tudo mais tal, eu tenho que interpretar se ele vai me dar esse resultado em harém, e para mãos e braços é só o harém que eu preciso saber. Harém, ação resultante... disposição normalizada. É isso que significa harém. Tá? Agora, se eu tiver que fazer uma medição de VCI, para a vibração de corpo inteiro, além de mencionar, né, além de avaliar o harém, eu tenho que avaliar o VDVR, né, valor da dose de vibração resultante. O que o anexo 8 traz para nós? O anexo 8 traz assim, ó, vibração de mãos e braço. Se passar de 5, é insalubre. Beleza? Vibração de corpo inteiro. O que acontece para corpo inteiro? O valor do harém já é diferente. O limite para o harém já é diferente. Tá, então, o limite para o harém de corpo inteiro é 1.1. Tá aí, ó. Tá lá na norma. Vocês podem ver no anexo 8 da norma. Tá?
O VDVR já é 21. É lógico, a unidade, até por conta de propagação do ruído, da vibração e tal, ela tem um exponencial diferente, né? Então, se para AREM é metro por segundo ao quadrado, para VDVR é metro por segundo elevado a 1,75. Tem essa variação na casa decimal aí de 0,25, tá? Só que a gente não precisa se atentar quanto a isso não, porque o aparelho já dá tudo prontinho para nós, né? É lógico, eu trouxe uma sequência de cálculo só para vocês entenderem, tá? Vamos lá, deixa eu explicar. Por que eu trouxe uma sequência de cálculo? E aí, para quem viu, um pouquinho mais para frente tem alguns cálculos. Eu quero que vocês entendam, por exemplo, né, que o tempo de exposição é determinante, ok? Para a intensidade que eu vou ter de resultado, tá? Além disso, por exemplo, a forma como que eu vou fazer essa avaliação também é determinante para a obtenção desse resultado. Uma coisa é eu seguir na sequência, né, aquilo que é o óbvio que a NHO me traz. NHO. Vamos lá, então, ó. Vibração de corpo inteiro, VCI. Tem a NHO 9. Sabe por que eu gravei? Sabe por que eu gravei a 9 a 10? Eu sempre fazia confusão, sempre, né? Eu sempre esquecia, peraí, mas VCI é 9 ou 10 tal. Aí teve uma perícia que eu fui ser assistente técnico. Eu fiz o laudo de contestação. Eu fui do lado da empresa e fiz o laudo de contestação, né? O cara era tratorista. Toda vez que eu ia mencionar, eu escrevia tudo direitinho, a NHO, pegava a NHO. Quando eu não sei se vocês viram no modelo de laudo que eu mandei, mas quando a gente faz uma citação direta, ou de um artigo científico, ou de um livro, ou de uma decisão judicial, enfim, quando a gente faz uma citação direta, você centraliza o texto, diminui o tamanho do texto, né? E ali você, inclusive, coloca entre aspas, que é uma citação direta. Tá? O que acontece? Toda vez que eu ia falar da norma, eu citava a norma, tudo bonitinho, mas na hora de digitar NHO 09, sabe o que eu digitava? NHO 06. O laudo inteirinho eu mandei para o juiz assim, NHO 06. Depois que de algum tempo que eu gosto de reler e tudo mais e tal, né? Aí eu fui ver, gente, o que eu tava na cabeça? A NHO 06 nós já vimos, é calor. Né? Nunca mais esqueço. Eu lembro da ação do tratorista e lembro da NHO 09, que deveria ser 9, eu coloquei 6. Olha, eu fui na sequência digitando aqui, fui apertar o 6, o 9 apertava o 6. Né? Mas vamos tocar mais um pouquinho aqui. Olha que interessante. Né? Se eu estou sentado ou em pé, eu tenho que entender que as grandezas vetoriais que são dadas pelo agente físico vibração, elas se encontram em 3 eixos. Tá? O software do aparelho, né, ele já vai me dar esses valores por eixos. Então, olha que interessante. Né? Eu preciso saber as intensidades das vibrações em cada eixo, pelo qual eu tenho tanto para o corpo inteiro, quanto para mãos e braços. Tá? Mas, por exemplo, o que eu tenho que me preocupar é só o sentido aonde essa pessoa ela se posiciona, para mim entender. Né? O eixo Z não é complicado entender, porque eu até brinco com o pessoal. É só pensar que o Z é para os altos. O Z é para os altos. Tá vendo que o Z está apontando para os altos? Vocês nunca ouviram dizer a piada da professora com o Zezinho? O Zezinho, o Zezinho deu tanta febre na professora que a professora falou: Zezinho, se você me falar 3 palavras com Z, eu te dou uma nota na prova. Aí falou: beleza, professor, zóios, orelhas e umbigo. Aí a professora: não, beleza, vou te dar uma nota com Z. Uns 8? Não, vai ser 0. Então, é só pensar assim, ó, o Z é para os altos. Né? Então, se ele está sentado, vocês estão vendo que o eixo Z sai no sentido de acompanhar o tronco, passa pela cabeça e vai para cima. Beleza. A grande dificuldade nossa na hora de posicionar o aparelho, né, vocês viram lá, eu vou até mostrar de novo, no outro artigo, na outra publicação que eu mandei para vocês, tem lá um disco onde o funcionário senta e tal, né? É só a gente verificar qual é a indicação do eixos X e Y. Tá? Então, porque assim, ó, vamos lá.
né? Na questão de avaliação de vibração, todos esses eixos, eles são existentes. Tá? O Z sempre vai ser para cima. Tá? Imagina que nessa posição aí, ó, vocês estão vendo que para frente, no sentido aonde a pessoa está olhando, nós temos um eixo X. E na transversal, cortando de ombro a ombro, acompanhando aqui a linha dos ombros, nós temos o eixo Y. Na hora de posicionar o aparelho, é isso que eu tenho que levar em consideração. Tá? A grande dificuldade não é tanto uma máquina que a pessoa fica sentada e tudo mais. A grande dificuldade é em cima de